Antes que as multidões gritassem nos anfiteatros colossais, antes que os nomes dos gladiadores ecoassem pelas tabernas de Roma como lendas vivas e os imperadores fossem saudados com lanças em punho e corpos tombando em reverência sangrenta, havia apenas o silêncio ritual da morte. O gladiador, antes de ser espetáculo, foi sacrifício. Muito antes do Coliseu, quando Roma ainda aprendia a ser Roma, os primeiros combates entre homens armados aconteciam não como divertimento, mas como oferenda aos mortos. Na ancestral cultura etrusca, da qual os romanos herdaram mais do que ousavam admitir, acreditava-se que a alma de um nobre falecido precisava de sangue para encontrar paz, e esse sangue não vinha de animais, mas de homens vivos, forçados a duelar sobre túmulos abertos, enquanto os vivos lamentavam em volta da morte encenada. E assim nasceu a semente de um ritual que floresceria em carnificina. Nos primeiros séculos da República Romana, registros apontam que nobres famílias organizavam munera, combates fúnebres privados para honrar parentes mortos. Em 264 a.C., os filhos de Június Brutus organizaram o que seria considerado o primeiro jogo gladiatório romano registrado, em homenagem ao pai, com 3 pares de lutadores se enfrentando na sombra dos ancestrais. Era ainda íntimo, sombrio, cerimonial, mas Roma crescia, e com ela sua sede por poder, conquista e sangue. Ao conquistar povos, Roma herdava também suas práticas. Dos etruscos, o ritual. Dos samnitas e campanos, o combate. Os prisioneiros de guerra, trazidos das campanhas expansionistas, passaram a ser usados não só como mão de obra escrava, mas também como entretenimento. A arena deixou de ser um templo de passagem e se tornou um palco. O sagrado deu lugar ao público. E o povo, faminto por distração, desejava ver dor, mas dor encenada com honra, coragem e técnica. A morte agora tinha plateia. O poder político entendeu rapidamente o valor dessa violência dirigida. Um jogo gladiatório bem executado podia transformar um político desconhecido em herói do povo. Os jogos tornaram-se moeda de prestígio e campanha, forma de acalmar tensões sociais e esconder sob os gritos da multidão os conflitos reais da cidade. A plebe esquecia a fome e a desigualdade por algumas horas, contanto que visse aço contra carne, suor contra sangue. Cícero, em suas cartas, comenta a paixão do povo por tais espetáculos, e Tito Livio narra como, ainda no século II a.C., os munera começaram a se tornar públicos e frequentes, organizados por magistrados, cônsules e senadores. Com o tempo, o número de combates aumentava, os eventos cresciam em escala e estrutura. Tribunas foram construídas, cercas erguidas, listas de participantes gravadas em mármore. O que nasceu como luto tornou-se celebração. O gladiador, inicialmente símbolo de dor e morte, passou a carregar também o peso do heroísmo, mesmo que acorrentado, mesmo que forçado. A arena tornava-se uma síntese cruel da própria Roma. Império sobre sofrimento, glória sobre sacrifício, espetáculo acima da humanidade. Mas seria um erro imaginar que tudo era barbárie. Para o povo romano, havia beleza na morte coreografada. Havia honra em morrer com espada em punho, olhando nos olhos de quem decide seu destino. O gladiador era, ao mesmo tempo, escravo e guerreiro, maldito e idolatrado, vítima e símbolo. Essa ambiguidade alimentava a imaginação popular. As paredes das cidades se enchiam com afrescos representando duelos célebres, e grafites celebravam com nomes e apelidos os campeões das arenas, como se fossem estrelas de um teatro onde o aplauso final era o silêncio da morte. E Roma, insaciável, queria mais. Cada combate mais cruel, cada arma mais exótica, cada guerreiro mais treinado. A máquina do espetáculo começava a tomar forma, mas por trás do rugido da arena ainda ecoava, como um sussurro ancestral, o espírito dos primeiros rituais. Pois mesmo quando a multidão aplaudia, mesmo quando o polegar decidia entre vida e morte, Roma jamais esqueceu. Os gladiadores vieram do luto, e no fundo da arena, entre o pó e o sangue, a morte continuava sendo o maior espetáculo. Erguido como um gigante de pedra no coração de Roma, o Coliseu não foi apenas uma construção.
Foi uma declaração de poder, de domínio, de perfeição arquitetônica a serviço da violência. De um povo que transformou o derramamento de sangue em arte pública e a execução em espetáculo legitimado. Quando o imperador Vespasiano ordenou sua construção por volta de 70 d.C., ele não apenas sonhava com um novo anfiteatro, ele planejava um monumento para controlar corações, manipular multidões e eternizar sua dinastia. O local escolhido para erguer o colosso foi simbólico. Os jardins privados de Nero, onde antes ficava o lago artificial da Domus Aurea, seriam agora devolvidos ao povo como praça de entretenimento coletivo. O espaço do tirano seria substituído pela glória da massa. A Roma do espetáculo enterrava a Roma do ego, chamado inicialmente de Amphitheatrum Flavium. Em homenagem à dinastia flaviana, o edifício logo recebeu o apelido de Coliseu, por estar próximo a uma colossal estátua de Nero, com mais de 30 metros de altura. Mas o que impressionava não era o nome, era a grandiosidade, com capacidade para mais de 50 mil espectadores. Distribuídos em anéis sociais que refletiam com precisão milimétrica a estrutura hierárquica de Roma, o Coliseu era uma reprodução física do próprio império. Na base, os senadores, cônsules, magistrados e sacerdotes. Um pouco acima, os cavaleiros. Depois, os cidadãos comuns. No topo, o povo mais humilde e até mesmo as mulheres, que, apesar de segregadas, eram fascinadas pelos combates. A engenharia do Coliseu era tão avançada que seus mecanismos subterrâneos, conhecidos como hipódios, se tornaram lenda. Um labirinto de túneis, jaulas, compartimentos ocultos e plataformas móveis permitia que animais selvagens surgissem repentinamente no centro da arena, como se cuspidos pelas entranhas da terra. Elevadores manuais, operados por cordas, polias e força escrava, transportavam ursos, leões, gladiadores e cenários inteiros para o palco da morte. Em alguns eventos, o solo da arena era coberto com areia dourada, flores, pigmentos vermelhos e até perfumes, um contraste sádico com o sangue que logo o tingiria de carmesim. Cada combate, cada caça, cada execução era uma ópera brutal, ensaiada com precisão, mas aberta ao caos da vida real. Durante os primeiros anos após sua inauguração por Tito, filho de Vespasiano, o Coliseu foi palco de 100 dias de jogos ininterruptos, um espetáculo tão monumental que entrou para a história. Estima-se que milhares de animais e gladiadores tenham morrido nesse período. Um mar de sangue, alimentando a sede de uma cidade inteira por controle e distração. Cada elemento era pensado, desde os toldos retráteis, os velaria, que protegiam os espectadores do sol escaldante, até os canais de escoamento sob a arena que facilitavam a limpeza dos corpos. O Coliseu era, literalmente, uma máquina de morte, mas também de encenação, de domínio psicológico, de ordem social mantida pelo fascínio do horror controlado. E havia regras. Mesmo em meio ao caos aparente, os combates eram dirigidos por árbitri, juízes que regulavam os duelos, interrompiam lutas desiguais e declaravam vencedores. Não era o caos cego, era o caos coreografado. Os gladiadores eram treinados, seus combates obedeciam estilos específicos, e o público, já acostumado à linguagem da arena, sabia distinguir entre uma luta justa e um massacre indigno. Roma havia educado seus olhos para o espetáculo, e o Coliseu era o templo onde essa liturgia era encenada com perfeição. Mas talvez o aspecto mais poderoso do Coliseu não estivesse nas pedras nem nas armas, mas naquilo que ele representava. Ele era o olho de Roma. Um olho que vigiava, que julgava, que mostrava aos cidadãos e aos inimigos do império que o poder estava em todos os lugares, mesmo quando se disfarçava de entretenimento. Os imperadores, sentados em sua tribuna real, não apenas assistiam, eles decidiam. Com um gesto da mão, podiam oferecer a vida ou decretar a morte. A arena se tornava, assim, o reflexo ampliado da política romana, onde tudo podia ser decidido pelo aplauso da massa ou pelo silêncio de um gesto. E foi nesse palco, feito de pedra, areia e sangue, que os gladiadores tornaram-se lendas. Ali, onde as feras rugiam, onde as espadas brilhavam sob o sol da Itália,
onde a vida durava segundos e a glória era paga com cicatrizes, o povo romano encontrava o que chamava de justiça, beleza, fé e catarse. O Coliseu não era apenas o local das lutas, ele era a luta. A luta de Roma para manter seu povo cativo, não com correntes, mas com gritos, não com promessas, mas com sangue. Nem todos escolhiam a arena. Para a maioria, o destino de gladiador era imposto com a mesma brutalidade que definiu os contornos do Império Romano. Por conquista, por punição, por castigo. Mas mesmo assim, havia aqueles que, por vontade própria, atravessavam os portões das escolas de treinamento, entregando seus corpos ao aço e à multidão. Na Roma antiga, tornar-se gladiador era, ao mesmo tempo, sentença e chance. Uma contradição viva, cravada nas cicatrizes de homens que, entre ferros e treinos, buscavam não apenas sobreviver, mas, por vezes, serem vistos. A origem de um gladiador dizia muito sobre o império que o produzia. A vasta maioria vinha dos povos derrotados em campanhas militares, prisioneiros de guerra, gauleses, trácios, númidas, dácicos, capturados, humilhados e enviados para as ludi, as escolas de gladiadores, onde o processo de transformação começava. O corpo do inimigo era agora um corpo espetáculo. A resistência do estrangeiro era moldada em técnica e performance, e a cultura derrotada era apropriada, estilizada e vendida ao público como exótica. Um trácio, com seu pequeno escudo e lâmina curva, não era apenas um lutador. Era uma imagem domesticada da barbárie vencida, oferecida à plateia como troféu vivo. Mas não eram apenas prisioneiros. Havia também os curici condenados, os criminosos comuns, os assassinos, os ladrões, os rebeldes. Eram os noxi, geralmente enviados para as lutas mais cruéis, muitas vezes sem armamento algum, jogados contra feras ou gladiadores experientes apenas para morrerem em público. Seus corpos não interessavam pela técnica, mas pela dor. Sua morte era utilitária. Limpar a cidade da escória, reforçar o terror da lei e alimentar a arena com carne descartável. E, no entanto, havia os que entravam por vontade própria. Os auctorati, homens livres que, por necessidade, desespero ou glória, se inscreviam para lutar como gladiadores, vendendo sua liberdade em troca de pagamento, treinamento e uma chance mínima de fama. Em tempos de crise econômica ou desonra social, tornar-se gladiador era um caminho sombrio, mas possível. O contrato era formal. O homem assinava com seu sangue e se comprometia a viver sob a autoridade do lanista, o proprietário da escola, como se fosse um escravo. Seus bens passavam a ser do império, sua vida da multidão, mas seu nome, se sobrevivesse, poderia ser eterno. Esses voluntários não eram vistos com bons olhos pela elite romana. Muitos senadores e cidadãos livres consideravam vergonhoso que um homem de status se rebaixasse ao nível dos escravos da arena. Mas o povo via diferente. Um auctoratus, que lutasse bem, que sangrasse com honra, que desafiasse a morte mais de uma vez, podia se tornar um herói popular. Ganhava apelidos, retratos nas paredes, suspiros das mulheres. Alguns chegaram a ter suas imagens moldadas em lâmpadas, jarros, murais. Outros inspiravam até canções. A arena, para esses homens, era o palco onde se reinventavam, mas o caminho até ela era brutal. Ao chegar a Ludus, o futuro gladiador era despido, examinado, classificado. Seu corpo era avaliado como se fosse um animal. Altura, musculatura, resistência, cicatrizes anteriores. Após isso, recebia uma dieta específica, rica em cevada, legumes e água, para ganhar volume e força. Treinava com armas de madeira mais pesadas que as de combate real, para fortalecer braços e reflexos. Sofria punições, dormia em celas estreitas, era vigiado constantemente. O medo era constante, mas também a possibilidade de renascer. Alguns o chamavam de inferno, outros de oportunidade. Naqueles corredores úmidos de pedra, entre gritos, pancadas e orações murmuradas, nasciam as feras de Roma. Homens que, tendo perdido tudo, podiam conquistar o mundo com uma só vitória. E mesmo que não conquistassem, ao menos deixariam seu nome gravado no chão da arena.
mesmo que fosse com o próprio sangue. A escolha de ser gladiador, quando existia, nunca era simples. Era uma aposta desesperada contra a insignificância, uma forma de gritar para o império: ainda estou vivo. E enquanto Roma aplaudisse, esse grito não morreria. Por trás dos muros espessos de pedra, em edifícios fechados como fortalezas, localizavam-se os verdadeiros caldeirões onde o espetáculo romano era forjado, as ludas gladiatori. As escolas de gladiadores eram mais do que centros de treinamento. Eram prisões disfarçadas, laboratórios de dor, onde homens eram moldados com o aço da repetição, da disciplina e do medo. Ao cruzar seus portões, o gladiador perdia a liberdade, o nome, a identidade civil, e ganhava uma nova pele, marcada por suor, cicatrizes e a eterna expectativa de morrer diante de milhares de olhos famintos. Ali nascia a criatura da arena, não por escolha, mas por método. O mais famoso desses centros era a Ludus Magnus, situada ao lado do próprio Coliseu, conectada a ele por um corredor subterrâneo, mas havia muitas outras espalhadas por Roma e pelas províncias do Império, cada uma comandada por um colanista, o proprietário da escola, empresário, explorador e, em muitos casos, ex-gladiador que conhecia como ninguém a lógica do espetáculo e do sofrimento. O lanista comprava, treinava e alugava seus gladiadores e tinha poder absoluto sobre eles. Para os olhos da lei romana, esses homens não passavam de propriedade, peças vivas em uma engrenagem de sangue e ouro. O cotidiano nas ludas era implacável. O dia começava cedo, antes do nascer do sol, com exercícios pesados, repetitivos e dolorosos. Corridas, levantamento de peso, saltos, combate simulado. Os instrutores, chamados doctores, ensinavam técnicas específicas para cada tipo de gladiador, com base na armadura, nas armas e no estilo de luta. Um retiarius aprendia a lançar sua rede e a golpear com o tridente com precisão quase teatral. Um murmilo, armado com gládio e escudo, era treinado para resistir ao cansaço até o momento do golpe final. Não havia espaço para a criatividade. A perfeição vinha da repetição, e o erro custava ossos quebrados, ou a vida. As armas de treino eram feitas de madeira, mas pesavam mais que as reais. A lógica era simples. Se o homem conseguisse lutar bem com uma arma pesada, teria agilidade e precisão quando empunhasse a verdadeira. Os combates entre colegas eram constantes e supervisionados. Não havia misericórdia, apenas controle. O sangue era comum, mas a morte era evitada. Gladiadores mortos antes da arena eram prejuízo para o lanista. O ambiente era tenso, abafado, repleto de tensão latente. O medo pairava como uma neblina espessa. Qualquer insubordinação era punida com açoites, isolamento, privação de alimento ou tortura. O lanista mantinha seus homens sob controle com vigilância constante. Havia informantes entre os próprios gladiadores, e o menor sinal de motim era esmagado com brutalidade. Ainda assim, revoltas existiram. A mais famosa delas, liderada por Spartacus, no século I a.C., nasceu dentro de uma ludus, na Capua de Crasso, provando que até o mais bem treinado dos cativos poderia incendiar os pilares do império. Mas nem tudo era dor. Para alguns, a ludus era também uma segunda chance. Homens que haviam perdido tudo, pátria, família, dignidade, podiam ali ganhar respeito. Um gladiador que treinasse com excelência, que mostrasse bravura e talento, podia subir na hierarquia interna, conquistar pequenas regalias e até tornar-se instrutor. Existiam também apostas internas, disputas por reputação, alianças silenciosas e inimizades mortais. A escola era um microcosmo de Roma, brutal, complexa, governada pelo poder e pela aparência. A alimentação era cuidadosamente planejada. Ao contrário do mito de que gladiadores viviam à base de carne crua e sangue, as análises arqueológicas de ossos encontrados em sítios gladiatórios revelaram uma dieta rica em cevada, legumes, frutas secas e cinzas vegetais, ingredientes que garantiam massa muscular, energia e recuperação óssea. Eram chamados de comedores de cevada, e o objetivo era simples: construir corpos resistentes, capazes de sobreviver a múltiplas lutas e proporcionar espetáculos memoráveis.
À noite, os gladiadores dormiam em celas apertadas, muitas vezes algemados. Mas mesmo ali, entre as grades e os murmúrios de preces para deuses esquecidos, nascia algo que Roma jamais pôde apagar: a força de homens que, embora privados de tudo, aprendiam a transformar dor em coragem. A ludus não os libertava, mas os ensinava a lutar por um segundo de glória. E às vezes, esse segundo era suficiente para se tornarem eternos. Na Roma dos espetáculos, até a morte precisava de estética. A arena não era um campo de batalha desordenado, era um palco. E como todo palco, exigia personagens distintos, bem definidos, com figurinos próprios e estilos reconhecíveis. Assim, surgiram as classes de gladiadores, categorias cuidadosamente elaboradas que combinavam armamentos, coreografias de combate, aparência visual e simbolismos culturais. O povo não assistia apenas a lutas, assistia a confrontos de arquétipos, de símbolos, de narrativas condensadas em aço e carne. Cada tipo de gladiador era treinado para representar não apenas uma técnica, mas uma ideia, uma visão estilizada do inimigo de Roma, do bárbaro, do estrangeiro ou até mesmo do herói. Assim, a luta na arena se tornava uma espécie de encenação ritual, onde não bastava vencer. Era preciso interpretar bem o papel designado. Entre os mais famosos estava o murmilo, geralmente representado como um guerreiro robusto, empunhando um gládio curto e um grande escudo retangular, scutum. Usava um capacete pesado com crista e proteção facial completa, remetendo ao soldado romano tradicional. Era o lutador da força, da resistência, da paciência. Seu estilo era defensivo, esperando o momento exato para contra-atacar com precisão. Costumava enfrentar o mais ágil dos gladiadores, os uretiários. Os uretiários era uma figura singular na arena. Lutava desarmado de escudo e com armadura mínima, geralmente apenas uma proteção no braço esquerdo e no ombro. Empunhava uma bredimpe, um tridente, e uma adaga curta. Inspirado nos pescadores do Mediterrâneo, seu papel era o da esperteza contra a brutalidade. Ele atacava à distância, tentando imobilizar o oponente com a rede antes de desferir o golpe com o tridente. Era ágil. Dançava em torno do inimigo, provocava, exibia sua leveza. Mas também era vulnerável. Um erro e seu corpo exposto tornava-se presa fácil. Outro par clássico era o secutor, criado especificamente para enfrentar o retiários. Seu capacete era liso, sem pontas ou ornamentos, justamente para evitar que a rede ficasse presa. Tinha visibilidade limitada, o que exigia foco e determinação. Armado com gládio e escudo, avançava como um predador silencioso. Seu nome vem de perseguidor, e de fato, sua função era caçar o retiários até encurralá-lo. A tensão entre velocidade e força, leveza e peso, era o que tornava esse duelo um dos favoritos do público. Havia também o Thrax, ou Trácio, inspirado nos guerreiros da Trácia. Lutava com um escudo pequeno, pármula, uma espada curva chamada sica, e usava uma armadura elaborada, com capacete ornamentado e caneleiras altas. Seu estilo era ágil e cortante, projetado para atacar os pontos vulneráveis dos oponentes com golpes oblíquos e inesperados. Enfrentava muitas vezes o hoplomachus, cuja origem estava nos hoplitas gregos. Este usava lança curta, escudo redondo e gládio, lutando com técnica, firmeza e postura defensiva. Outras categorias menos comuns, mas igualmente marcantes, incluíam o Twente Provocator, uma classe geralmente usada para duelos internos entre gladiadores da mesma escola, com escudo peitoral e capacete simples, e o Dimacairos, um combatente que empunhava duas espadas curtas ao mesmo tempo, uma em cada mão. Este último oferecia um espetáculo visual de pura agilidade e risco elevado, já que não dispunha de escudo algum. Cada uma dessas classes obedecia não apenas à lógica da luta, mas à lógica do espetáculo. Os pares eram pensados para criar contraste, leve contra pesado, alcance contra proteção, força bruta contra astúcia. E o público reconhecia essas dinâmicas. Torcia, gritava, apostava. Sabia que o murmilo precisava resistir,
que o Retiarius precisava voar, que o Traex devia cortar como serpente. A arena era uma dança cruel, onde os papéis eram ensaiados, mas o final sempre imprevisível. As armaduras, além de funcionais, eram cenográficas, brilhavam sob o sol romano. Seus metais reluziam, os elmos eram entalhados com formas de grifos, criaturas mitológicas, aves de rapina. O sangue que manchava os trajes tornava o contraste ainda mais dramático. O gladiador, por mais escravo que fosse, era tratado como um ator num teatro de ferro e ossos, e como todo ator, sabia que, ao entrar na arena, o mundo o assistia e esperava uma performance à altura da morte. O sol ainda não havia rompido o horizonte, e já se ouvia um burburinho crescente pelas ruas de Roma. Era dia de espetáculo. Um dia em que a cidade inteira pulsava num único ritmo, o da expectativa. As famílias caminhavam juntas. Os nobres ajeitavam suas túnicas mais finas. Os vendedores montavam suas barracas de pães, frutas secas e vinho aguado. E as multidões se espremiam nas vias em direção ao maior palco do mundo, o Coliseu. A arena onde o destino se decidia com lâminas e aplausos. Era uma celebração da morte, mas embalada em êxtase popular, em festa pública, em ritual coletivo de catarse, porque para Roma, a dor alheia era espetáculo, e o espetáculo, política. O dia de lutas seguia uma estrutura quase litúrgica, marcada por rituais, horários e expectativas. Começava com os venationskis, as caçadas de animais. No centro da arena, homens conhecidos como bestiari enfrentavam feras trazidas de todos os cantos do império. Leões da África, tigres da Pártia, crocodilos do Nilo, ursos da Germânia, touros selvagens da Ibéria. O cheiro de sangue misturava-se ao da palha e ao suor da multidão, enquanto os gritos das feras cruzavam os gritos do público. Os animais surgiam do nada, alçados por plataformas ocultas, liberados por portões secretos. O chão, coberto de areia, logo se tingia de vermelho. Depois vinha o momento das execuções públicas, a parte mais crua do dia. Condenados à morte, criminosos, traidores, desertores, eram levados até o centro da arena para serem mortos diante de todos. Alguns eram executados por métodos simples: decapitação, crucificação, apedrejamento. Outros de formas mais elaboradas, como encenações mitológicas que terminavam com a vítima sendo devorada por animais ou queimada viva. A plateia assistia com fascínio, como se absorvesse cada gota de violência como se fosse alimento. Era a pedagogia do medo, a justiça encenada como teatro. E ninguém ousava desviar os olhos. Mas era na parte da tarde que o coração da festa pulsava mais forte. Era o momento dos duelos de gladiadores. Os nomes dos combatentes já haviam sido divulgados dias antes, espalhados em cartazes pelas ruas. O povo apostava, gritava por seus favoritos. Sabia seus estilos de luta, seus antecedentes, suas vitórias. Como atletas modernos, os gladiadores carregavam legiões de fãs. Alguns, mais famosos, recebiam presentes, cartas de amor, bilhetes com pedidos. Eram, paradoxalmente, adorados e descartáveis. E ali estavam lado a lado, aguardando o toque do tuba, o instrumento que anunciava o início do combate. Antes de entrarem, os gladiadores passavam por um ritual de preparação. Recebiam suas armas verdadeiras, afiadas, polidas, letais. Vestiam as armaduras designadas, ajustavam os elmos, batiam no peito. Rezavam uns para Marte, deus da guerra. Outros, silenciosamente, para qualquer divindade que ainda os escutasse. Alguns se abraçavam, outros gritavam para inflamar o próprio espírito. O corredor que os levava até a luz da arena era estreito e escuro como um ventre, e ao sair dele, renasciam não como homens, mas como símbolos, como oferendas à sede de Roma. A entrada na arena era marcada por um gesto icônico: Ave Caesar morituri te salutant. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Embora essa saudação não tenha sido uma prática comum a todos os combates, tornou-se símbolo eterno da entrega absoluta à morte. Era uma reverência ambígua, respeito e desafio, submissão e provocação. E o povo respondia com rugidos. O imperador acenava,
Os magistrados observavam. As apostas se fechavam. E então, o combate começava. As lutas podiam durar minutos ou se estender por longas e tensas sessões. Cada movimento era seguido com atenção. O barulho dos escudos chocando, o tinir das espadas, os gritos de dor, os suspiros do público a cada golpe certeiro. Quando um dos combatentes caía, ferido mas não morto, o momento mais simbólico do dia se aproximava, a decisão de vida ou morte. O gladiador estendia o braço pedindo clemência, e a multidão decidia, com gritos, gestos, súplicas. Mas era o imperador ou o editor dos jogos quem fazia o gesto final. Polegar voltado para baixo, vida. Polegar apontando para frente, morte. O gesto é ainda hoje debatido por historiadores, mas seu impacto simbólico jamais se perdeu. Se a clemência era concedida, o gladiador era levado para tratamento e poderia lutar novamente. Se a morte era decretada, o golpe final deveria ser limpo, direto, honroso. O vitorioso recebia palmas, recompensas, às vezes moedas, coroas, até liberdade. O corpo do derrotado era retirado por servos disfarçados de Caronte, o barqueiro do Hades, que arrastavam os mortos com ganchos e limpavam a arena como se limpassem o altar após o sacrifício. Porque era isso, no fim, uma missa pagã. E Roma, devota da guerra e do controle, celebrava sua fé com sangue. Quando o sol começava a cair e os espectadores saíam aos poucos das arquibancadas, o silêncio retornava à arena. Um silêncio pesado, quase sagrado, como se o próprio Coliseu respirasse, esvaziando-se do que havia absorvido. Na areia manchada, sob o céu já avermelhado, ainda ecoavam os últimos aplausos. E em algum lugar, no fundo da cidade, os gladiadores sobreviventes voltavam para suas celas, mais feridos do que vivos. E sabiam, no dia seguinte, talvez, seriam eles os escolhidos. Mas enquanto ainda respirassem, seriam os filhos da arena. E Roma continuaria a assistir. Havia um momento na arena em que o tempo parava, quando o rugido da multidão se calava num segundo de tensão expectante, quando o sangue ainda escorria do corpo ferido no chão, mas o coração pulsava, mesmo que fraco, esperando por um gesto. O gesto. Aquele instante sagrado e brutal onde tudo se concentrava em um só símbolo, o polegar do poder. Para o gladiador caído, para o vencedor em pé e para o povo que assistia, era a culminação de um ritual tão antigo quanto o próprio império. Viver ou morrer, não por mérito, mas por espetáculo, não por justiça, mas por decisão. O gladiador derrotado, ao cair, tinha o dever de reconhecer a derrota com dignidade. Muitos largavam as armas, ajoelhavam-se e erguiam o braço esquerdo com os 2 dedos em riste, sinal de súplica. Era seu último ato de autonomia. O público então começava a se manifestar, uns clamando por clemência, outros gritando por morte. As arquibancadas transformavam-se numa assembleia de vozes dissonantes. Mas quem decidia, em última instância, era o editor-reis do espetáculo, geralmente um magistrado ou o próprio imperador, sentado em sua tribuna, cercado por senadores e guardas. Seus olhos não viam apenas o corpo, viam a performance, o impacto, o significado do que aquela morte representaria para a glória de Roma. O gesto que eternizou o poder de decidir vida ou morte tornou-se ícone da cultura ocidental, o polegar. No imaginário popular moderno, aprendemos que o no polegar para cima significava clemência e o polegar para baixo, condenação. Mas os relatos históricos, como os de Juvenal, Suetônio e Prudentius, indicam que o gesto original era mais complexo. Em latim, a expressão usada era policiverso, com o polegar virado. Mas, virado como? Para baixo? Para o lado? Erguido? Muitos estudiosos acreditam que o polegar erguido representava a espada desembainhada, o sinal para matar, enquanto um polegar escondido no punho representava o retorno da espada à bainha, ou seja, o perdão. Independentemente da direção exata, o que importava era o significado do gesto, a vontade de Roma, encarnada no gesto de um único homem. E este poder absoluto, transmitido através de um simples movimento de mão, era o que tornava o espetáculo mais fascinante e mais cruel. O gladiador vencedor aguardava a decisão sem comemorar.
O derrotado olhava fixamente, suando, sangrando e, em muitos casos, já preparado para o fim. Quando a sentença era dada, não havia hesitação. O golpe final deveria ser limpo, preciso, geralmente na junção da base do crânio com a espinha, para poupar sofrimento e demonstrar respeito. Era um fim frio para uma vida quente de luta. Alguns gladiadores, mesmo morrendo, mantinham os olhos abertos, desafiando o público, morrendo com honra, pois sabiam que na arena, morrer bem era tão importante quanto lutar bem. Não se morria apenas, morria-se com estilo, com firmeza, com glória. E esse código não escrito, essa ética do combate, era profundamente respeitada por Roma. Aqueles que morriam com bravura ganhavam reconhecimento póstumo. Seus nomes eram gravados, seus feitos contados e seus retratos pintados. A morte, mesmo involuntária, se tornava palco para a eternidade. Já os poupados voltavam à escola de gladiadores, onde eram tratados, treinados novamente e, em alguns casos, consagrados. Um gladiador que sobrevivesse a múltiplos combates podia ganhar liberdade, um prêmio chamado Lurudis, uma espada de madeira entregue em cerimônia pública que simbolizava a libertação. Mas poucos chegavam a esse ponto. A maioria tombava na areia antes disso, sob os olhos de Roma, como oferendas vivas ao apetite insaciável do império por controle e comoção. E se engana quem pensa que os jogos eram apenas entretenimento. Eles eram pedagogia. A plateia aprendia, ao assistir a esses julgamentos encenados, quem mandava. Aprendia a aceitar que a vida podia ser dada ou retirada por um gesto. Aprendia a amar a força, a temer a fraqueza, a venerar o domínio. Roma educava seus cidadãos a partir do sangue. E o polegar do imperador era, muitas vezes, mais poderoso que o próprio gládio. Era esse gesto silencioso, um dedo apontando o destino, que definia a alma da arena. Porque mais do que espadas, mais do que feras, mais do que escudos, era o mais simples movimento de um polegar que fazia de Roma o palco mais grandioso e temido da história. Na sociedade romana, o gladiador ocupava um lugar contraditório, ambíguo, quase esquizofrênico. Era ao mesmo tempo escravo e astro, marginal e ídolo, condenado e desejado. Vivia à margem da elite política, mas no centro das fantasias do povo. Não tinha voz nem direitos, mas sua imagem circulava nos mercados, nos muros das casas, nos sonhos das mulheres e até nas camas das matronas romanas. Ele era a carne viva que Roma idolatrava e consumia. Um corpo lapidado para o combate e projetado para a fascinação pública. O gladiador, sujo de sangue e honra, era o reflexo mais crudo que Roma realmente valorizava: força, obediência e espetáculo. Apesar de serem considerados infames, pertencentes a uma das classes mais baixas da hierarquia social, junto a prostitutas, carrascos e atores, os gladiadores eram cercados por uma aura magnética. Eles personificavam a virilidade absoluta, a brutalidade elevada à estética. Eram desejados por quem os temia e temidos por quem os desejava. Suetônio, em suas biografias dos imperadores, narra casos de imperatrizes e damas da elite que se envolviam com gladiadores, escandalizando os nobres. O mais célebre é o de Messalina, esposa de Cláudio, que teria se apaixonado por um gladiador e se envolvido em uma série de traições públicas, símbolo da inversão de poder e da força do fascínio gladiatório. Os nomes dos campeões corriam de boca em boca, como se fossem heróis mitológicos. Nas paredes de Pompeia, grafites registravam declarações apaixonadas. Selados, o Trácio é o suspiro das moças. Ou, Crescens, o Retiarius, faz as mulheres desmaiarem. Eram como cartazes de celebridades modernas. Alguns gladiadores chegavam a ser retratados em afrescos, moedas, pequenas estátuas votivas. Viravam assunto em tavernas e fóruns. Crianças imitavam seus movimentos, homens apostavam em suas vitórias e mulheres, muitas delas casadas com patrícios, escreviam cartas e mandavam presentes secretos. O desejo por esses homens não vinha apesar da violência, mas por causa dela. E essa sensualidade pública não se restringia às mulheres.
Alguns gladiadores também eram objeto do desejo de homens, numa sociedade romana que naturalizava relações homoeróticas, especialmente quando havia diferença de status. O gladiador, ao ser desejado, não ganhava dignidade, mas ganhava poder simbólico. Mesmo como objeto, ainda assim, exercia domínio sobre a imaginação dos outros. Era uma forma de subverter por um instante a ordem estabelecida. O homem mais desprezado tornava-se o mais lembrado, o mais sonhado, o mais temido. Mas essa idolatria não apagava o sofrimento. A vida de um gladiador era marcada por disciplina severa, solidão, castigos e constante risco de morte. Suas glórias eram curtas, seus corpos marcados por cicatrizes, seus olhos envelhecidos pela desconfiança. Muitos eram alugados para lutas em outras cidades, levados como mercadoria para entreter províncias distantes. Alguns eram forçados a relações sexuais com senhoras da elite. Outros, envenenados por maridos ciumentos. E todos, sem exceção, sabiam que o amor do povo era efêmero, durava enquanto durasse a força. Bastava uma derrota, uma ferida mal curada, uma hesitação no combate, e tudo se perdia. Ainda assim, havia os que prosperavam, os que, com talento e sorte, conseguiam vencer dezenas de combates, os que conquistavam o rudis, a espada de madeira que simbolizava a liberdade. Alguns tornavam-se instrutores nas lutas, outros guarda-costas de ricos. Havia até casos raros de gladiadores que acumulavam riquezas suficientes para comprar casas, terras e, ironicamente, escravos. Mas poucos tinham esse destino. Para a maioria, a fama durava o tempo de uma luta, e a morte, o tempo de um silêncio. Mesmo após mortos, alguns gladiadores eram lembrados. Seus túmulos muitas vezes recebiam homenagens, seus nomes eram cantados em versos. Alguns tornavam-se quase mártires populares. A cultura romana, embora cruel, preservava os mitos que ajudava a criar. E o gladiador, figura trágica por excelência, personificava como ninguém o drama da Roma antiga. Grandeza construída sobre a dor, beleza forjada no sofrimento, glória comprada com carne e sangue. Quando imaginamos o rugido das arenas romanas, o choque das espadas e o cheiro acre do sangue misturado ao pó, pensamos quase sempre em homens. Homens lutando pela vida, desafiando feras e imperadores. Mas por trás do véu da história oficial, entre fragmentos arqueológicos e sussurros nas fontes antigas, emerge uma verdade que Roma tentou apagar. As gladiadoras existiram. Mulheres que, desafiando todas as normas de seu tempo, lutaram na arena, sangraram sob os olhos da multidão e forjaram com o próprio corpo um espaço de presença num mundo que as queria invisíveis. As gladiatrices, como foram chamadas, aparecem raramente nos registros, mas aparecem. A menção mais famosa está nas inscrições de Halicarnasso, onde se refere ao combate de duas mulheres, Aquília e Amazon, que lutaram com coragem viril diante do público. O uso de nomes mitológicos não era por acaso. Essas mulheres eram tratadas como curiosidades, símbolos da inversão de papéis, como se encarnassem a fusão entre o feminino e o bélico, o exótico e o brutal. Não por acaso, o historiador romano Suetônio conta que o imperador Domiciano promoveu lutas noturnas de mulheres com anões, como forma de entreter e chocar o público. A gladiadora, muitas vezes, era tanto espetáculo quanto provocação. Seu treinamento seguia moldes semelhantes ao dos homens. Alimentação regulada, armas adaptadas, técnicas específicas. Lutavam contra outras mulheres ou contra feras pequenas. Algumas vezes, o embate era mais sensualizado do que combativo, buscando excitar a plateia em vez de apenas provocar admiração pela força. Ainda assim, não se deve confundir erotização com ausência de bravura. As poucas gladiadoras que conquistaram fama o fizeram com suor e coragem, enfrentando não apenas o perigo físico da arena, mas o escárnio de uma sociedade que não as reconhecia como dignas, nem como mulheres, nem como guerreiras. O simbolismo por trás da presença feminina nas arenas era profundo. Para o Império,
Permitir que mulheres lutassem era uma forma de mostrar domínio absoluto sobre o corpo social, inclusive sobre aquilo que, por tradição, deveria ser preservado. As mulheres que se tornavam gladiadoras, fossem escravas, criminosas ou até mesmo, em casos excepcionais, cidadãs livres, representavam uma ruptura com o modelo feminino romano, baseado na submissão, na domesticidade e no silêncio. Ao empunhar uma espada, uma mulher deixava de ser apenas mulher. Tornava-se transgressora, espetáculo, ameaça. Por isso mesmo, a prática foi proibida no século III d.C. pelo imperador Sétimo Severo, que considerou os combates femininos uma afronta à ordem e à moral romana. O vestuário das gladiadoras também fazia parte do espetáculo. Frequentemente lutavam com roupas mínimas, uma forma de objetificá-las, mas também de colocá-las em risco maior. Não possuíam elmos pesados como os homens, e suas proteções corporais eram reduzidas. Isso aumentava o perigo e a excitação do público. Eram vendidas como atrações raras e exibidas com alarde. Muitos cartazes sobreviventes de combates anunciavam as gladiatrices como milagres do mundo, como se ver uma mulher empunhando um tridente fosse mais extraordinário do que ver um homem vencendo uma fera. Apesar disso, há evidências de que algumas foram admiradas. Seus nomes foram preservados não apenas em cartazes, mas em grafites e até lápides. Há túmulos femininos com inscrições que indicam orgulho pela carreira gladiatória, o que mostra que, mesmo marginalizadas, essas mulheres encontraram ali um espaço para a reafirmação de identidade, ainda que à custa da própria integridade física. Num mundo que lhes negava quase tudo, a arena era, paradoxalmente, o único lugar onde podiam ser temidas. Com o tempo e com o avanço da moral cristã, a lembrança das gladiadoras foi sendo apagada. Tornaram-se lenda, ruído, nota de rodapé. Mas seus corpos resistem. Nos relatos, nas esculturas, nas pinturas murais. Figuras que desafiaram a lógica de seu tempo e disseram com armas em punho que o silêncio não era seu destino. E hoje, quando olhamos para a vastidão da arena romana, silenciosa e abandonada, é possível imaginar, entre os ecos do passado, os passos firmes de uma mulher entrando sozinha no centro do mundo e provando, com cada golpe, que até mesmo no coração do império mais masculino da história, houve espaço para o rugido de uma gladiadora. No coração da arena, entre os gritos do público e o brilho das lâminas, havia também um som mais profundo, ancestral, que não vinha da garganta humana, o rugido das feras. Leões, tigres, elefantes, ursos, rinocerontes, leopardos, javalis, hienas, uma zoologia inteira arrancada de florestas, desertos, savanas e selvas distantes, trazida para Roma não como curiosidade científica, mas como instrumento de espetáculo, dominação e horror. As venationes inofais ou caçadas eram muito mais do que simples confrontos entre homem e animal. Eram encenações públicas da superioridade de Roma sobre tudo o que era selvagem, estranho ou estrangeiro. As bestas eram capturadas durante campanhas militares ou por caçadores especializados pagos pelo Estado. Eram levadas em longas viagens por terra e mar, aprisionadas em jaulas estreitas, transportadas por semanas ou meses até as entranhas do império. Algumas morriam antes de chegar. Outras chegavam famintas, espancadas, enlouquecidas, mas as que sobreviviam entravam na arena. E ali, debaixo do sol romano e da expectativa de 50.000 olhos, eram lançadas como peças em um tabuleiro de violência ritualizada. As venationes geralmente ocorriam no início do dia. Era o aquecimento do espetáculo. Os bestiarii, gladiadores treinados para enfrentar feras, entravam armados com lanças, redes, tridentes ou simples escudos. Às vezes, eram voluntários. Muitas vezes eram condenados. Alguns demonstravam incrível destreza, esquivando-se de leões com movimentos rápidos, abatendo tigres com golpes precisos. Outros não tinham a mesma sorte ou a mesma habilidade, e eram despedaçados sob os aplausos do povo. A arena se transformava em selva artificial, com cenários construídos para simular florestas, montanhas ou desertos.
Roma queria não apenas assistir à morte, queria encenar o mundo-se em sua arena, dominá-lo em miniatura. Mas nem sempre os combates eram justos, ou mesmo reais. Em muitos casos, as feras eram drogadas, feridas ou mantidas sem alimento por dias antes do combate, para garantir que atacassem com fúria. Outras vezes, eram pintadas ou adornadas, transformadas em paródias exóticas para divertir a plateia. Elefantes vinham com armaduras, avestruzes com coroas, macacos montados em cães como soldados em miniatura. A crueldade tornava-se espetáculo, e o espetáculo, um reflexo da sede de poder de um império que queria dominar não apenas povos, mas a natureza. Os animais também eram usados como instrumentos de execução. Condenados à morte, cristãos, criminosos, escravos, eram lançados à arena amarrados, nus, sem armas, diante de leões famintos. Era a damnatio ad bestias, a condenação às feras, uma das punições mais brutais do direito romano. O povo assistia em êxtase. Não era apenas uma morte, era um ritual, uma oferenda ao poder de Roma. O corpo humano dilacerado por presas tornava-se símbolo do que acontecia com quem ousava desafiar a ordem imperial. O número de animais mortos era colossal. Estima-se que o PIS, durante a inauguração do Coliseu, sob o imperador Tito, cerca de 5.000 feras foram abatidas em um único evento. Em outro festival, organizado por Trajano Tzinxe para celebrar sua vitória sobre os dácios, mais de 11.000 animais foram mortos. Leões extintos, tigres raros, leopardos africanos, até crocodilos e hipopótamos, todos oferecidos como sacrifício ao apetite do público romano. A biodiversidade de 3 continentes desfilava diante dos olhos de Roma para ser destruída sob gritos, aplausos e poeira. E mesmo com tamanha violência, havia beleza. Paradoxal e inquietante, sim, mas beleza. Os animais eram admirados, temidos, venerados. Alguns espetáculos envolviam domadores, que treinavam leopardos a saltar por argolas, ursos a dançar, ou elefantes a ajoelhar diante do imperador. Eram momentos de fascínio coletivo, uma suspensão temporária da brutalidade, antes que tudo recomeçasse. Porque em Roma, mesmo a beleza estava sempre à beira da destruição. Com o passar dos séculos, e especialmente com a ascensão dos valores cristãos, a percepção sobre o uso de animais na arena começou a mudar. As críticas cresciam. Filósofos e poetas denunciavam o derramamento de sangue como desnecessário, cruel, indigno. Mas o impacto já estava feito. As nubestas do Coliseu não eram apenas animais, eram símbolos do mundo conhecido, devorado, domado e destruído por Roma diante dos olhos de seu próprio povo. E seus rugidos, mesmo hoje, ainda ecoam entre as ruínas. Roma não era apenas um império de espadas e estradas, era um império de símbolos, e nenhum símbolo foi mais poderoso, duradouro e eficaz do que o da arena. Por trás de cada grito entusiasmado, de cada polegar erguido ou voltado, havia algo maior do que sede de violência. Havia um projeto de dominação emocional e política. Os espetáculos públicos, em especial os combates de gladiadores, eram o eixo de uma engenharia social que mantinha o povo fascinado e distraído, alimentado e controlado. O Coliseu não era só um monumento de pedra, era uma máquina política. E os gladiadores, as engrenagens que moviam o coração da plebe. A célebre expressão panem et circenses, cunhada pelo poeta Juvenal, não foi apenas uma crítica satírica, foi uma constatação aguda. O povo romano, dizia ele, havia abdicado de sua voz política em troca de pão gratuito e espetáculos grandiosos. E os imperadores sabiam disso. Ao invés de discursos, ofereciam sangue. Ao invés de reformas, combates. Ao invés de justiça, emoção. Era uma moeda poderosa e relativamente barata. Alimentar a massa com trigo e adrenalina mantinha a cidade em paz. A fome era a centelha das revoltas, o tédio da crítica. Mas com a barriga cheia e os olhos hipnotizados, Roma dormia. E o poder reinava. Desde Júlio César até Trajano,
Os grandes líderes usaram os jogos como forma de autopromoção. Júlio César ofereceu 200 combates em um só festival, com o objetivo de conquistar os corações da plebe e consolidar seu poder político. Tito, ao inaugurar o Coliseu, celebrou não apenas um feito arquitetônico, mas a vitória da dinastia Flaviana sobre a memória tirânica de Nero. Domiciano mandou construir a Ludus Magnus, a maior escola de gladiadores, para garantir a excelência dos espetáculos. Trajano, após vencer os dácios, ofereceu jogos que duraram mais de 100 dias, com milhares de homens e feras mortos. Cada combate era um decreto silencioso. Roma é invencível, e eu sou Roma. Eram chamados munera, não por acaso. A palavra em latim remete à oferta, dádiva. O político que organizava jogos oferecia esse presente ao povo, e em troca recebia aplausos, lealdade e prestígio. Era uma forma de comprar capital simbólico. Os jogos não eram neutros. Eram usados para comemorar vitórias militares, acalmar tensões sociais, marcar a entrada de um novo imperador ou encobrir períodos de crise. Se havia fome nos bairros pobres, mais jogos. Se havia escândalo no Senado, mais combates. A arena se tornava o antídoto para o caos. Um anestésico coletivo, servido com sangue fresco e emoções controladas. Os gastos com os espetáculos eram colossais, mas compensavam. Os imperadores não apenas ganhavam o povo, mas reforçavam a imagem de que Roma era o centro do mundo e de que nenhum outro império era tão rico, tão vasto ou tão temido. A arena era uma metáfora viva da ordem imperial. No centro, a morte. Em volta, o público, dividido por classes sociais, por vestimentas, por status, cada um em seu lugar. Os senadores na frente, as mulheres no alto, os pobres nos cantos. Todos, porém, unidos por uma mesma emoção: o fascínio pela destruição controlada. Os espetáculos também funcionavam como os espelhos morais. Ao assistir aos gladiadores, o povo era ensinado sobre virtudes romanas: coragem, disciplina, obediência, honra. Os que lutavam até o fim, mesmo morrendo, eram aplaudidos. Os que hesitavam ou tentavam fugir eram vaiados. A arena não apenas entretinha, educava. Era um catecismo visual do que significava ser cidadão de Roma, estar pronto para a guerra, para o sacrifício, para a glória. Mas havia algo ainda mais profundo. Os espetáculos eram uma forma de purgação coletiva. A cidade, repleta de desigualdades, tensões étnicas, disputas internas, encontrava na arena um lugar onde tudo era resolvido em um combate. Um só homem caía, e o povo sentia que seus próprios conflitos haviam sido lavados com aquele sangue. Era um teatro ritual de unidade artificial, onde todos podiam gritar juntos, torcer juntos, esquecer juntos. A política do espetáculo era, acima de tudo, a arte de manter o império coeso pela ilusão da participação. E foi assim que o Coliseu, mais do que um edifício, tornou-se um símbolo eterno, de poder mascarado como presente, de controle travestido de festa, de uma civilização que entendeu cedo demais que um povo encantado não se revolta. E enquanto os gladiadores continuassem a lutar, Roma continuaria a reinar, dentro e fora do coração de seus cidadãos. Por séculos a arena foi o coração pulsante de Roma. Cada golpe de espada, cada rugido de fera, cada polegar erguido ou virado, tudo reverberava pelos corredores da cidade como orações pagãs entoadas em coro. Mas até os impérios mais sólidos são corroídos, não apenas por guerras e crises, mas por ideias. E Roma, senhora absoluta da morte encenada, começou a ouvir vozes que não gritavam por sangue, mas por compaixão. O fim dos jogos gladiatórios não veio de uma só vez, nem por uma única causa, mas como uma erosão lenta e simbólica, onde o aço dos gladiadores foi substituído pelo murmúrio dos mártires, e a arena, que antes exaltava o corpo, começou a curvar-se diante da alma. No centro dessa transformação estava o cristianismo, uma fé que floresceu nas sombras do império. Para os cristãos, o corpo não era um instrumento de espetáculo, era templo do espírito. A morte não era glória pública, mas sacrifício sagrado.
As virtudes exaltadas nas arenas, força, vingança, domínio, chocavam-se com os valores cristãos de perdão, humildade e misericórdia. E aos poucos, essas ideias foram se espalhando, não apenas entre escravos e pobres, mas entre soldados, senadores e imperadores. As arenas começaram a mudar de significado. Onde antes o povo aplaudia as execuções de criminosos, agora Pum presenciava o martírio de cristãos. Homens e mulheres que, ao invés de implorar por perdão, aceitavam a morte com serenidade, cantando hinos, recusando-se a negar sua fé. O Coliseu, que antes exaltava o domínio de Roma sobre os corpos, passou a testemunhar algo que Roma não compreendia: a vitória do espírito sobre a dor. E isso, para muitos espectadores, era profundamente perturbador. Ver um homem enfrentar leões com espadas era inspirador, mas ver alguém enfrentá-los com cânticos era revolucionário. O impacto desses martírios foi profundo. O povo começou a se dividir. Alguns ainda gritavam por morte, outros choravam. As palavras dos filósofos começaram a ecoar. Sêneca, ainda antes da ascensão cristã, já criticava a crueldade vazia dos jogos. Cícero, em seus escritos, falava sobre a desumanidade das execuções. Mas agora, os cristãos transformavam essa crítica em prática. Recusavam-se a assistir aos jogos, condenavam publicamente a barbárie, exigiam um novo tipo de civilização. Com o tempo, os próprios imperadores começaram a se converter. Constantino, após sua conversão ao cristianismo no início do século IV, não aboliu imediatamente os jogos, mas deu sinais claros de que eles estavam fora de sintonia com a nova era que surgia. Decretos começaram a surgir restringindo certas práticas, especialmente as mais brutais, como a damnatio ad bestias, or. Os gastos com os espetáculos cada vez mais altos já não se justificavam em um império dividido, fragilizado, ameaçado por invasões bárbaras e crises internas. O fim definitivo veio em ondas. Honório, no ano 404 d.C., proibiu oficialmente os combates de gladiadores após um episódio que marcou a história. Um monge chamado Telêmaco, ao ver dois gladiadores prestes a se enfrentar, desceu até a arena e tentou separá-los em nome de Deus. Foi apedrejado até a morte pela multidão. Mas sua morte ecoou mais alto do que qualquer vitória sangrenta. O imperador, chocado, decretou o fim dos jogos, e assim, o silêncio desceu sobre a arena. O Coliseu, que por tanto tempo foi templo de sangue, transformou-se em ruína, em símbolo, em relíquia. As ludas foram esvaziadas, os lanistas desapareceram, os grafites nas paredes perderam suas cores, e os gladiadores, outrora astros e mártires, tornaram-se sombras da memória. O mundo mudava. A violência ritual dava lugar à oração. A espada cedia ao crucifixo, e o império, sem perceber, abandonava uma parte de sua alma, talvez a mais selvagem, talvez a mais honesta. Mas mesmo no declínio, a arena jamais foi esquecida. Seus ecos ainda vivem nas palavras que usamos, nos filmes que assistimos, nas metáforas que escolhemos. Porque o espetáculo da morte, transformado em arte, deixou marcas que milênios não apagam. E Roma, mesmo cristianizada, mesmo convertida, jamais deixou de ser também a Roma dos gladiadores. Porque no fim a arena foi mais do que pedra, sangue e areia. Foi o espelho da alma de um império. Quando os gritos cessaram e a poeira baixou, quando os elmos foram abandonados nas areias manchadas de sangue e as espadas enferrujaram no silêncio das ruínas, muitos pensaram que os gladiadores haviam desaparecido, que sua história teria morrido com eles, esquecida entre colunas rachadas e inscrições apagadas. Mas Roma, mesmo em ruínas, nunca esquece seus mitos. E o gladiador, essa figura trágica, heróica e brutal, não morreu com o fim das arenas. Ele transcendeu, transformou-se em símbolo, em arquétipo, em sussurro eterno na imaginação humana. Séculos após a queda do Império Romano, quando as pedras do Coliseu foram reaproveitadas para construir igrejas e fortalezas, as histórias dos gladiadores ainda circulavam em manuscritos medievais, em crônicas e em poemas. Eram lembrados como guerreiros amaldiçoados, como pecadores e mártires,
como ecos de uma Roma pagã, orgulhosa e cruel. Mas foi com o renascimento e o redescobrimento dos valores da antiguidade que os gladiadores voltaram a ocupar lugar de destaque. Pintores os retrataram em gestos nobres, escultores moldaram seus corpos como exemplos de força idealizada, e dramaturgos os trouxeram de volta aos palcos, agora como heróis trágicos, vítimas de uma sociedade insaciável. No século XIX, os gladiadores tornaram-se obsessão de arqueólogos, romancistas e historiadores. A escavação de Pompeia revelou grafites, armaduras, objetos pessoais e até os ossos de lutadores enterrados com honras. Um novo fascínio nascia. Já não eram mais vistos apenas como instrumentos de morte, mas como homens com histórias, desejos e medos, seres humanos, protagonistas de um passado tão distante quanto próximo. E então veio o século XX, e com ele o cinema. E foi na tela escura das salas de projeção que os gladiadores renasceram com mais força. Filmes como Ben-Hur, 1959, Spartacus, 1960, e décadas depois, o impactante Gladiator, 2000, reintroduziram ao mundo moderno a figura do combatente da arena, o escravo que se ergue contra o império, o homem ferido que desafia deuses e imperadores, o guerreiro que, mesmo condenado, escolhe lutar. Maximus, interpretado por Russell Crowe, não foi apenas um personagem, tornou-se símbolo global de resistência, de honra, de tragédia e superação. As falas do filme ainda ecoam como salmos contemporâneos. What we do in life echoes in eternity. A arena, agora digital, continuava viva. Os jogos eletrônicos, os quadrinhos, as séries e as redes sociais criaram novas versões, novos ídolos, novas arenas. Mas o coração era o mesmo. O gladiador moderno carrega nas costas a mesma dor de seus antecessores, o desejo de ser visto, de vencer, de sobreviver. E assim, entre pixels e memórias, entre areia real e palco virtual, a figura do gladiador segue atravessando séculos, como metáfora da própria condição humana. Por que essa figura não desaparece? Talvez porque todos nós, em algum nível, nos sentimos dentro de uma arena, lutando por reconhecimento, desafiando forças maiores, escolhendo mesmo sem gládio, enfrentar nossos próprios leões. O gladiador é o símbolo eterno do ser humano diante da adversidade, do corpo exposto, da dor que vira força, da morte que vira lenda. Hoje, ao visitar o Coliseu, sob o céu de Roma, em meio aos sussurros do vento e aos passos apressados de turistas, é possível sentir, se escutarmos com atenção, um eco ancestral, o eco dos nomes apagados, dos combates esquecidos, das mãos ensanguentadas levantadas ao céu. E nesses ecos os gladiadores continuam vivos, não como assassinos, não como vítimas, mas como vozes eternas de uma Roma que, mesmo caída, jamais silenciou. O Coliseu repousa hoje como um gigante adormecido. Suas arcadas quebradas, seus corredores vazios, suas pedras corroídas pelo tempo, tudo parece em ruína. Mas não se engane, ali dentro o tempo nunca parou, porque o verdadeiro Coliseu não é feito de mármore ou concreto, é feito de memória, de gritos que nunca cessaram, de passos que ainda ecoam, de olhares que jamais foram desviados da morte. Cada rachadura em suas paredes é uma cicatriz da história. Cada bloco de pedra carrega o peso de 1000 destinos. A arena, coberta de musgo e silêncio, já foi palco de sonhos, de lutas, de glórias e de derrotas que o mundo jamais apagou. E mesmo que as espadas tenham se calado, mesmo que as multidões tenham desaparecido, algo permanece. Uma presença invisível, um sussurro entre as colunas. O gladiador ainda está ali. Ele respira através das histórias que contamos, revive nas imagens que projetamos, ressurge nos olhos de quem, ao encarar a própria dor, encontra a coragem de continuar lutando. Porque todos nós, em algum momento, já fomos jogados na arena da vida, nus, feridos, sozinhos, diante de forças que não controlamos, de plateias que não escolhemos, de julgamentos que não compreendemos. E mesmo assim, lutamos. Os gladiadores de Roma não eram apenas homens armados. Eram espelhos da alma humana, fraturada,
faminta, esperançosa. Eles representavam a coragem de existir mesmo quando o mundo parecia perdido. Representavam o corpo como altar, o suor como oração, a luta como sentido. E é por isso que resistem mesmo agora, entre telas e páginas, entre estátuas e sombras, entre os vivos que os lembram e os mortos que os seguem. Que esta história não seja apenas recordação, mas reflexão. Que ao conhecermos a vida e a morte nas arenas romanas, possamos entender melhor a natureza de nossos próprios combates, porque a arena muda, os trajes mudam, as armas mudam, mas o espírito que enfrentava a morte com os olhos abertos, esse nunca desapareceu. Que a memória dos gladiadores nos lembre que a grandeza não está em vencer sempre, mas em continuar de pé, mesmo quando tudo parece perdido. Durma com história, acorde com sabedoria.